dia. O Politizando hoje com Érica Barbosa vai fazer uma entrevista com o vereador de Manaus, professor François. Nós estamos aqui numa live, você que está acompanhando o Politizando, vai na página, curte, compartilha e ajuda a divulgar. Professor François, vereador de Manaus, seja bem-vindo ao Politizando. Eu que agradeço, Érica, pelo convite, a todos que estão nos assistindo do portal Politizando, meu grande abraço, e vamos conversar um pouquinho sobre temas relevantes hoje em nossa cidade. Vereador, o convite, para você vir participar dessa entrevista aqui no Politizando é porque tem um tema muito importante que está gerando uma certa polêmica e que está deixando a categoria, dos trabalhadores por transporte de aplicativo receosos sobre essa regulamentação do transporte por app. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o transporte por aplicativo aqui em Manaus. O transporte por aplicativos aqui em Manaus, que popularmente é conhecido como Uber, a população acaba colocando o nome de uma das empresas como o próprio sistema, mas esse sistema ele começou em nossa cidade em 2017, no início de 2017, e chegou de uma certa forma em que a população abraçou o sistema, hoje utilizado por milhares de pessoas por ser prático, por ser seguro, por ser econômico, principalmente essa questão da economia em comparação com outros sistemas parecidos de transporte, levou essa grande aceitação da população. E desde o início a gente defende essa nova modalidade de transporte. A gente entende que mobilidade urbana é um conjunto, é um leque de opções e que você deve ter a liberdade de escolher qual opção você vai pegar, se é um ônibus, se é um mototáxi, se é um táxi, se é um motorista de aplicativo que vai levá-lo até o seu destino, mas você deve ter, o que eu defendo é essa liberdade de escolha da população. Não é exatamente uma empresa, não é exatamente um sistema, mas sim essa liberdade da população escolher qual é o melhor meio de transporte para ela. Como vereador que está acompanhando ali na CMM, que é a Câmara Municipal de Manaus, qual é a sua opinião sobre essa regulamentação? Quais são as análises? Você pode apontar 3 fatores importantes na questão da regulamentação? A regulamentação, ela iniciou agora a sua tramitação, projeto de lei, que é proposto inclusive pelo Executivo, está tramitando na Casa, está na Comissão de Constituição e Justiça, vai ter um relator e essa é a primeira discussão, vai ter uma audiência pública em que é chamada a toda a população, principalmente as partes mais afetadas, os taxistas, os mototaxistas, os motoristas de aplicativos, para discutir cada ponto dessa nova regulamentação. Mas o interessante, Érica, é que tem alguns pontos que são mais polêmicos, como você está perguntando. Vamos citar uns aqui. O motorista, para ele entrar no sistema por essa nova regulamentação, ele precisa de um carro com no máximo 5 anos de fabricação. E isso alguns motoristas veem como um fator negativo, porque tem um carro um pouco mais velho, que está em condições de uso, e às vezes não tem condições de comprar ou alugar um carro mais novo, que é bem mais caro. Então essa questão vai ser um ponto de discussão. Eu também vou discutir a vacância da lei, o momento em que a lei ela passa a vigorar. Isso é importante também, até para que todos os pontos negativos ou positivos da lei para uma categoria ou para outra, as categorias elas possam se adaptar a essa regulamentação. Então é importante que tenha uma vacância, um tempo até a lei começar a vigorar. Isso é uma questão que a gente vai defender. Tem outros pontos que dizem respeito ao cadastro. A maior crítica é se o cadastro vai ser feito na prefeitura e também na empresa, tendo até duplicidade. Por que não pegar o cadastro do motorista só na empresa, gerar menos burocracia e com isso o sistema ser mais prático, mais barato? Tem alguns temas em que os vereadores já estão discutindo, como é exame toxicológico, onde o motorista ele vai ter que passar
por um exame que vai demonstrar se ele é usuário, alguma questão, justamente para maior segurança daqueles que todos os dias optam por esse tipo de transporte. Professor François, eu entendo assim que a população ela tem que ser chamada. Então você que está acompanhando Politizando, né, fique atento no momento que tiver esse tipo de chamada para a população, para participar, deixar sua opinião. E um ponto que o senhor colocou, que é a questão, né, dessa, por exemplo, o carro tem que ter até 5 anos, né? Mas já existe uma exigência por parte das empresas de transporte por aplicativo que determinam o período, né, do ano do carro. Então, assim, não fica duas situações, não começa a divergir para aquele que está trabalhando, que vai entrar naquela empresa. Porque os transportes por aplicativo, eles são o quê? As empresas, elas são privadas, né? É um serviço que é realizado privado. Eu entendo que a prefeitura, ela deve regulamentar, porque deve estar acompanhando, né? E isso é garantido em lei, pela própria Constituição. Mas, assim, como vereador, dentro desses pontos que o senhor colocou, né? O que o senhor está defendendo? O que o senhor está percebendo que a população está querendo? A população, ela quer um sistema seguro. Eu acho que a regulamentação ela tem que ir por esse ponto de colocar elementos de segurança, não elementos que tornem mais burocrático e mais caro o sistema. É claro que existe um outro ponto, que é a cobrança de uma taxa, mas também tem uma crítica por parte dos taxistas que os motoristas de aplicativos hoje não pagam impostos, que não é bem verdade, mas uma taxa oficial da prefeitura de 1% sobre o valor das corridas. Isso também é uma forma de dizer assim, olha, estamos tentando igualar mais a concorrência. Eu, que tenho uma ideia mais liberal, não sou um liberal radical, mas que tenho uma ideia mais liberal, eu acredito que a regulamentação ela deve ser mais leve possível, né? Não com tantas amarras que até impossibilitem o próprio sistema. Aí o que vai fazer se colocarem muita restrição nessa regulamentação de Manaus? Vai diminuir o número de motoristas, porque as pessoas vão ver que não vale mais a pena pagar tanta taxa, ter tanta burocracia, ter tantas obrigações com o município de Manaus. Então, o que eu vou defender é a menor quantidade possível de restrições. É claro que isso é um cabo de guerra. Em alguns momentos, realmente, vai passar alguma restrição ou outra, mas de um certo ponto, na minha ideia, isso deve ser o mais liberal possível. Já elogiei, inclusive, a prefeitura por passar essa decisão para a Câmara, que fica uma questão mais democrática. O prefeito poderia tomar uma decisão monocrática, ele poderia decretar e resolveu passar a discussão para a Câmara, onde vai ter as audiências, onde várias situações vão ser criadas para a população opinar. Eu acho que isso já é um ponto positivo para justamente essa regulamentação não ser uma camisa de força. O que não pode ser é essa camisa de força. Eu entendo dessa forma, realmente. Então, o senhor gostaria de falar quais são as ações que o senhor está desenvolvendo durante esse período? Nós já estudamos o projeto de lei, temos várias emendas que nós pretendemos colocar, principalmente em relação a esse tempo de uso do carro, né, o tempo de fabricação do carro, a vacância da lei e vários outros pequenos pontos que precisam ser ajustados. As discussões vão ser nesse tom e a gente sempre vai defender principalmente a não limitação da quantidade de motoristas. Acho que esse ponto, Érica, é um ponto crucial. Não delimitar a quantidade de motoristas de aplicativos em Manaus. Isso é tornar um serviço que é particular, que é privado, como se fosse um serviço público, um táxi, um mototáxi, que precisa de placa vermelha, entre outras questões. E não é a mesma coisa. E isso a gente não vai deixar. Então, Politizando agradece a presença do vereador e vai lá na página.